Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou Gina Rajá, sou viúva de capelão. Meu falecido marido era capelão das Forças Armadas do Zimbábue e nós trabalhávamos na África, onde eu passei 14 anos. Quando ele serviu como capelão de 1981 a 1985 em Zimbábue. Quando ele foi para a reserva, ele se associou, passou a fazer parte dessa associação e começou a trabalhar lá. Então, por lá eu passei 14 anos. Quando ele faleceu, eu voltei para o Brasil e a missão pediu que eu fosse representante aqui para o Brasil e para a região sul da África. O que eu tenho feito com muita alegria, visitando quartéis, visitando as unidades, academias, provendo treinamentos, seminários. E é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Foi muito bom o nosso encontro com a liderança hoje. E eu oro que Deus continue abençoando vocês. Nosso trabalho inclui trabalhar dentro das academias, dentro das unidades militares e das forças de segurança. Depois, essa semana, nós terminamos aqui essa visita. Amanhã nós começamos um trabalho com a capelania. Amanhã tem um encontro de capelães protestantes e católicos, a convite do Dom Fernando, arcebispo militar do Brasil. Nós estaremos provendo preletores para esse encontro. E amanhã em Itaici nós teremos esse encontro de capelania, onde eles vão ouvir sobre a experiência de outros países. Nós temos um general de brigada dos Estados Unidos, capelão e presidente da Associação Internacional de Capelania Evangélica, e nós temos um general da Coreia do Sul, que vai falar sobre a experiência do trabalho da Coreia do Sul com os militares lá. E nós temos o coronel Phil Exner, que é o diretor executivo da associação, que vai falar, e também o Tim Payne, que vai dar o seu testemunho amanhã para todos os capelães-chefes das Forças Armadas, o arcebispo militar do Brasil e todos os capelães católicos e protestantes que estarão ali naquele lugar. Então, nosso trabalho engloba todo o serviço religioso para os militares. E nós temos um trabalho também, existe um trabalho de esposas de militares que se reúnem para estudar a palavra e para orar pela vida de vocês. Dos casados, quem são casados, sabe que a sua esposa pode se reunir uma vez por semana. Nós temos aqui qualquer informação sobre essa reunião que já acontece aqui. Nós temos o Tenente Bride. Por favor, fique em pé, ele e a sua esposa, Carla. Então, na casa dela tem uma reunião e depois vocês podem procurar encaminhar as suas esposas para estar orando. Toda quarta-feira lá em Salvador tem um grupo que ora por vocês. Então eu trago essa saudação, desejo a vocês muito sucesso nos estudos e contem conosco para o que precisar. Aqui em São Paulo nós temos o Coronel Terra, mas eu já deixei meu contato com vocês. A qualquer momento eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa que seja nessa área de treinamento. Vou chamar agora o Coronel Phil Exner para que ele possa dar o seu recado. Coronel Phil Exner, welcome to Brazil, welcome to Amman. Obrigado. Thank you. It's an honor to be here tonight. É uma honra estar aqui nesta noite. Meeting the leaders of tomorrow for Brazil. Encontrando com os líderes de amanhã para o Brasil. The men and women who will be Homens e taking mulheres Brazil's armed forces into the future. Que vai levar as Forças Armadas do Brasil para o futuro. I'm told that the topic was Me falaram que o tópico marks of war. seria marcas da guerra. Well, when I'm finished talking, you're going to meet somebody Mas quando eu terminar de falar, vocês vão encontrar who will talk to alguém you about the marks of war that he suffered. que vai falar sobre as marcas da guerra que ele sofreu. And for me, it was not the same. Para mim não foi a mesma coisa. I was in the invasion of Iraq. Eu estava na invasão do We Iraque followed up at Babylon and Baghdad and Fallujah. e isso incluía Fallujah, incluía toda aquela área ali no Iraque. But I was one of those old guys that
colonel at the time, so Mas who cares eu era about colonels? aquele homem velho, aquele coronel que estava lá sentado. They shot rockets and missiles and things, and when I flew, they would shoot at us, but they were very bad shots. Eles atiravam em mim, atiravam no nosso avião, mas eles eram terríveis atiradores, péssimos atiradores. And so really for me it was more a matter of how your perception of your faith and how important it is to integrate your faith. Para with a mim, o military mais career. importante é a maneira como você vive a sua fé, como você demonstra a sua fé. But more importantly, A coisa mais importante, if you incorporate and integrate your faith se in what você you're doing, incorporar a sua fé, then you'll have confidence to accomplish your mission no e matter what você you tem face. confiança para cumprir a sua missão, não importa como ela for. What I'd like to talk Mas about eu gostaria de is falar- I would like to talk about our ministry Eu and about gostaria de you falar tonight. sobre o ministério para vocês essa noite. You are actually part of a ministry that is around the world. Vocês fazem, na realidade, parte de um ministério que acontece por todo o mundo. Sometimes you may feel like you're alone. Algumas vezes você pode sentir que vocês estão sós. You're only one or two Christians in your Você é unit, perhaps, um ou dois cristãos na sua unidade. and yet there are fellowships like yours Mas ainda existem reuniões, grupos como vocês, not only throughout Brazil, não somente dentro do Brasil, but in over 100 countries in the world. mas acima de 150 nações por todo o mundo. The goal of our organization O alvo da nossa organização is to assist in the development é of military assistir Christian e leaders desenvolver militares cristãos, liderança, and military Christian fellowships. e a associação de militares cristãos. And earlier today we talked with some of the leaders of your fellowship. Hoje, mais cedo, nós falamos com a liderança da associação de vocês. And I talked a little bit about some of the programs that E eu we offer. falei mais ou menos sobre os programas que nossa organização pode oferecer. What I'd like to do though is talk about a Mas o que eu question that queria came up. falar sobre uma pergunta que surgiu, que me fizeram aqui. Some of the cadets spoke to me before dinner Alguns cadetes falaram comigo antes do jantar. and said that sometimes it feels like it is impossible to combine your Christian faith with your military duties. Ele disse que às vezes é muito difícil combinar a sua fé cristã com o serviço militar. If you look at the Bible though, you'll see that it is very possible. Se você buscar na palavra de Deus, você vai ver que isso é verdadeiramente possível. There are many examples in the Bible Tem muitos exemplos na Bíblia of people that God commends, de people who are pessoas- soldiers, who God says this is a good kind of person. Existem na Bíblia exemplos de comandantes, de militares, oficiais militares, que podiam ser vistos como grandes exemplos. If you look in the book of Genesis, Se você even, olha no livro de Gênesis, Abraham went to war with his 318 men trained for war to rescue his Abraão foi para a nephew Lot. guerra com 318 mil homens, e incluindo o seu sobrinho Ló. David was a man that was after God's heart, but he was a E warrior and he Davi killed many era people. guerreiro e era um homem segundo o coração de Deus. There was Naaman the leper, Tinha o leproso, who was actually an enemy general. que ele era um general do exército. But after he came to know the true God, Mas depois que ele veio e conheceu he was o sent back to verdadeiro his country. Deus, He was sent back to his country ele by foi, the ele prophet with foi a blessing enviado and be de at volta peace. para o seu país para viver em paz. And there are many other examples in the New E Testament. tem muitos outros exemplos no Novo Testamento. A centurion who came to O Jesus, centurião que veio a Jesus, and he said, "Lord, I'm not e ele worthy falou: that you Senhor, eu come não to sou me digno de que under my venhas roof. a You just say mim. the word, and my servant will be Você healed." manda uma palavra e o meu servo será curado. And Jesus said, "I have never E found Jesus this kind of disse: eu faith nunca in encontrei all of esse Israel." tipo de fé em todo Israel. Remember that it was also a Lembra a também Roman soldier que tinha um soldado who was romano the first Gentile que foi o primeiro to gentio say that Jesus para was the dizer que Son of Jesus God. era o Filho de Deus. And other Roman soldiers Um outro protected Paul. soldado romano estava protegendo Paulo. One of them protected Paul when the Um other deles- soldiers were going to kill him and there was about a Deles estava shipwreck. protegendo Paulo enquanto os outros queriam matá-lo. And of course there's the story of Cornelius. E também nós temos a história de Cornélio, The first o Gentile primeiro gentio that was saved with his household and the que Holy foi Spirit fell on him. salvo e toda a sua família
At no point does God ever say that it is bad to be in the military. Não tem lugar nenhum que diz que há que seja mal ser um militar. The important thing is to realize what your heart is saying. Mas uma coisa importante é o que o seu coração está dizendo. If you're in the military in order to protect your country and Se its você values, está no serviço militar para proteger o seu país e os seus valores, your family, a sua família, your fellow soldiers, os seus amigos, soldados como você, then those are all things that e God can todas são essas bless. coisas que Deus pode te abençoar. But you'll hear some more Você vai story estar in a aqui, bit. você vai ouvir alguma coisa já. If your em heart seguida. turns to murder, then everything Se o seu changes. coração se torna um assassino, então as coisas mudam. Each one of you was Cada um de called to vocês- be in the military. Vocês foram chamados para estar no serviço militar. Some people are called to be Alguns são preachers or chamados para pastors. ser pregadores, pastores, Whatever you think you may be someday, mas seja o que for que você pense em ser um dia, this day, today, you esse have been dia, called to be a hoje soldier for você your country. foi chamado tem um chamado para o seu país, para o serviço militar. If you want to know how can I be a soldier and a Christian at the same Se time, você quiser descobrir como ser um soldado e ser um cristão it ao mesmo tempo, has to start with your personal tem que começar com a sua fé pessoal. But one of the first things you Uma can das do primeiras coisas que você pode fazer, is become the absolute best cadet or officer that you can be. a melhor coisa que você deve fazer para provar isso é ser o melhor, o mais excelente cadete que você possa ser. When your commander thinks Quando o of seu comandante, who is the best quando ele soldier, começa a the pensar best quem é o melhor leader soldado, in my qual é o unit, melhor líder na minha you should be unidade, thinking of the Christians. ele deve estar pensando sobre os cristãos. Because you represent not only your Porque você country, representa não somente o seu you país, represent your God. você representa o seu Deus. So you need to know your E job, você precisa conhecer o seu to be trabalho diligent at para it, ser diligente, ter uma and to atitude be an diligente example to all e those ser um that you exemplo work para with. todos aqueles com quem você trabalha e para quem você trabalha. But oftentimes you're Mas still going muitas to das run into vezes problems. você ainda pode entrar, se meter com problemas. You may work for somebody that is not a believer. Talvez você trabalhe In para fact, alguém que somebody não who é may in cristão. fact hate believers. Talvez até você trabalhe para alguém que odeie os crentes. There's a very good chance that you will feel rejected by some people in your own unit. É muito possível que você se sinta rejeitado por alguém até mesmo dentro da sua unidade. That sort of rejection is Esse nothing tipo de rejeição compared to the rejection não that é Christ suffered. nada comparado com a rejeição que Jesus sofreu. And if you're going to be E se rejected, você vai ser rejeitado, you should not be rejected because você you're a não bad deve ser soldier. rejeitado porque você é um But mau because- soldado, but because mas you're a good porque Christian, você é a um good follower bom of Christ. cristão que segue a Cristo. Even so, Até Saul. regardless of what kind of a commander you have, Um soldado, até mesmo um soldado, não importa qual o tipo de comando que você they all tem. want good soldiers. Qualquer comandante, seja qual for, tudo que ele quer é um bom soldado servindo. One of the units that I was in, Uma das unidades onde eu estava we had over servindo, 50 officers, nós tínhamos mais de 50 oficiais and there were only 3 Christians in that e group. somente 3 cristãos naquele grupo. The rest wanted to go out and chase women O and restante drink and ele do só ia bad atrás de things. mulheres e fazia as coisas erradas. And before and after every operation, E depois, antes e depois das as soon operações, as we were done the planning, assim que a gente terminava o planejamento, they would say, "You 3, get up and leave." e aí eles diziam, assim que terminava a parte de negócio, eles diziam assim, vocês 3, saem. Saiam. And the commander did not like us, E o comandante não gostava da gente, but he respected us mas ele nos respeitava, because we were good. porque nós éramos bons. And others in the unit came to us E later, os outros da unidade depois nos procuraram. and they said that in secret, I agree with you, but I'm afraid. Ele disse assim, secretamente, eu concordo com você, And so you mas can- eu tenho medo da retaliação. And so you can have an impact on the others in your unit Você who are pode looking for dar leadership. ter um impacto We're looking for moral na courage. vida daqueles que procuram por um bom líder. Another thing you can do Uma outra coisa que você pode fazer is fly your flag early. é levantar a sua bandeira mais cedo que os outros. Do not hide the fact that you're Christian. Não esconda
o fato de você ser cristão. Now, that does not mean you go up to your commander Isso não significa que você vai lá na sala do comandante, and stick something vai in pro seu his comandante, face. e você pega sua fé na say, frente dele, na fé dele, na face dele. And say, Colonel, you're going to hell unless you E dizer, take coronel, Jesus. você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. What you do is Mas you o que live você for faz, Christ. você study vive His para word. Cristo, você live it out, and lê, they will notice. estuda a sua palavra e todos vão notar. And they will respect you. Eles vão te respeitar. So that when you lead that unit, E they'll aí, say, quando você lidera a he sua was a good unidade, soldier, a good Marine, a good officer. então vai ser identificado como um bom soldado, um bom marinheiro. And then, when you go from unit to unit, E aí, quando vai de unidade para your unidade, reputation will precede you. a reputação vai te seguir. The worst thing you can do A is coisa pior compromise que at the você pode beginning. fazer é comprometer a sua fé logo no início. If you hide the Se fact, se você esconde a sua if fé, you don't stand up se early, você não se firma cedo, then what will happen o que vai is acontecer? it'll go from bad to worse. Vai passar de mal para pior. And finally you'll get to E a point finalmente você vai chegar no ponto where you have to stand onde up você tem que se posicionar and you have to say, e você I tem can't que do this. dizer, eu não posso fazer isso mais. And then they're going to say, what got into you? E aí ele diz, I- que we- tipo que é We você? thought you were one of us. Nós pensávamos que vocês eram um dos nossos. And they'll realize that you're a moral E coward. aí vai compreender que os seus pontos de moral, And then they will lose respect for you. e aí eles vão ver que eles vão perder o respeito por você. So do not hide the fact that you're a Christian, Então, não esconda o fato de você ser cristão, but live as a good mas soldier viva como um bom soldado, with respect com respeito and professionalism. e profissionalismo. And the final thing before I E turn uma over coisa, to Tim, última coisa antes de passar a palavra para o time. as you wrestle with how do I apply my faith, Se você luta com o fato de como é que eu posso viver a minha fé, when you feel that you're all by yourself in unit or only one or two, quando você está somente você e um outro que professa a fé, when you na sua don't know how unidade, to deal with a commander or with your military duties and your quando Christian você não duties, sabe como lidar com o comandante e as suas responsabilidades, that is when this group is going to be very important to you. então quando você se sentir assim, é que esse grupo vai ser importante para você na sua vida. Because as you come together Porque quando vocês se to reúnem study God's Word, e estudam a palavra de Deus to talk about how it e applies to fala your como problem, aplicar o seu problema, you'll discover that Você- you're not alone, você vai descobrir que você não está só that other people are wrestling with the e same que problem, tem outras pessoas que estão travando uma luta com os mesmos problemas. you'll find ways that are working and Você vai descobrir you get formas ideas for how do I go back e and pegar ideias de como eu posso lutar por isso, you'll como eu draw posso strength, you'll resolver. draw strength Você from the vai fellowship. buscar força do seu par, do seu amigo. And those around you will notice that there's a strength that they do not have. Aqueles que estão à sua volta vão perceber que eles não têm a mesma força que você tem por So causa do da not fé. neglect to come to this fellowship and make it stronger. Então nunca negue de vir a essas reuniões And to e invite- mostrar a sua fé And to invite others that e convidar outros maybe they're not believers yet, que eles talvez nem But they're troubled by the creiam em things they alguma see as coisa, mas eles estão com problemas por causa das mesmas coisas que eles enfrentam. I cannot tell you how important Eu não posso dizer para vocês the military Christian fellowship that we had como foi to importante para nós, para ele contando dele, como foi importante essas reuniões para mim. I pray that all of you Eu grow oro into maturity in para que Christ. vocês possam crescer em maturidade por Cristo, It will not be easy. que não vai ser fácil. When you become an officer Quando você se torna um and they oficial treat you with respect, e eles tratam vocês com respeito, the one thing that is invisible is the pressure of command. uma das coisas que é invisível é a pressão de comando. You must lead. Você deve liderar. It takes moral courage and character. Vai levar mais do que necessário de coragem pessoal e caráter. As you draw strength from each other, E quando vocês buscam esse encorajamento um dos outros, God will speak
through His Word and through one another, Deus vai falar através da sua palavra e através de um ao outro. so that you can live lives pleasing to Him. Então, para você vai poder viver uma vida que é agradável a Ele. And now I would like to introduce E to you agora eu quero apresentar a vocês a friend, um amigo, a true hero, and a brother in um Christ. verdadeiro herói e um irmão em Cristo. My friend, Tim Meu Payne. amigo Tim Payne.